envolva então com seu amor e com sua luz. Abra o nosso coração ao entendimento da palavra de hoje, que será proferida pela nossa irmã de Votuporanga, e que a inspire como ela sempre está inspirada quando aqui vem. A Cristina já é da casa e é uma abençoada por Jesus, por levar a doutrina e a luz de Jesus por onde ela passa. Que nós saiamos daqui hoje muito melhores do que aqui chegamos. Roguemos então que nesta noite comemorativa a paz se faça presente em cada coração. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Este mês é um mês especial para a nossa casa, como para tantas outras casas aí espalhadas pelo Brasil, tantas outras casas espíritas. Nós comemoramos no dia 18 de abril a divulgação da doutrina dos Espíritos através do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. O mês de abril guarda importantes datas para o movimento espírita. Destacamos aqui o dia 15, no qual se comemora os 168 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, e dia 18 deste mês também, quando se completa 161 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro, o Livro dos Espíritos, foi a pedra fundamental do ensino universal dos Espíritos, codificado com muita dedicação por Allan Kardec. O segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o roteiro seguro para a prática do amor, justiça e caridade, conforme os ensinamentos de Jesus. Temos neste mês também outras datas muito significativas, como o dia 1º de abril, que foi ontem, que foi a data de inauguração da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no ano de 1858 por Kardec. No dia 2 de abril de 1910, nascia o nosso querido e saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier, que, se estivesse entre nós encarnado, completaria na data de hoje 115 anos de idade. Então nós também o homenageamos neste mês. Com muita alegria e gratidão, vamos receber hoje a nossa irmã Cristina Fonseca, de Votuporanga, que nos fará a palestra da noite. Muito obrigado, Cristina. O espaço é todo seu. Seja bem-vinda. E no final, ela fará a prece final, já com um passe coletivo, dado que nós teremos a confraternização depois. Não, pode pagar as duas ainda, ainda. Não? Pode pagar, Cristina, pode pagar. Boa noite a todos. Que Jesus nos fortaleça, que nos dê a sua paz. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Eu trago um abraço carinhoso da família Maria de Nazaré. E que Maria de Nazaré possa abraçar a cada um de nós nesse mês tão especial, a nossa doutrina espírita, com tantos a celebrar
e a agradecer, né, a todos esses que vieram antes, Allan Kardec, Chico Xavier, os irmãos da Sociedade Espírita Parisiense, que é graças a esses que vieram primeiro que nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Nós escolhemos para a noite de hoje falarmos um pouquinho sobre obsessão e tratamento, porque dentro dos estudos espíritas é importante que nós saibamos um pouquinho acerca desse manancial que foi trazido por Allan Kardec na orientação dos espíritos e que Chico Xavier também depois debulhou isso daí de uma forma mais fácil para nós. É importante sempre lembrar que o objetivo da doutrina espírita é consolar e esclarecer. Todos aqueles que adentram a porta dessa casa de oração precisam ser acolhidos, e é assim que nós costumamos fazer. Como disse a nossa irmã quando iniciou, aqueles que estão vindo pela primeira vez, saibam que estão sendo recebidos com muito amor, com muito carinho, para receber consolação. Mas o segundo ponto seria o esclarecimento. Nós não podemos só entrar dentro da casa espírita, recebermos o passe, recebermos a água fluidificada e retornarmos para casa com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias que estão infelicitando a nossa vida até o dia de hoje. É importante que cada vez que nós adentremos a casa espírita e nós abramos um livro espírita, nós possamos nos sentir menos ignorantes, mais esclarecidos, e sendo mais esclarecidos, nós haveremos de vivenciar aquela frase que a doutrina fala tanto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vai nos libertar da tristeza, do desânimo, da ignorância, da intolerância, que ainda vive em nós, mas que um dia haveremos de deixar. É importante também nós lembrarmos, para que a gente possa entender bem a doutrina, que todos nós que estamos aqui, estamos porque acreditamos que nós não somos somente corpos. Nós somos espíritos que habitamos um corpo. Acreditamos na imortalidade da alma. Acreditamos que cada um de nós, ao deixarmos as nossas vestes físicas, o nosso corpo pelo fenômeno da morte, não vamos deixar de existir. Vamos continuar sendo quem nós somos. Levaremos conosco o nosso corpo perispiritual, o espírito que somos nós, e continuaremos sendo quem nós somos. O espírito que ama continua amando. Aquele que sente mágoa continuará sentindo mágoa. Aquele que tem desejo de vingança aqui continuará tendo desejo de vingança. Passará por escolas no mundo espiritual, mas nós não perdemos a nossa individualidade. Continuamos sendo quem somos. Meu paizinho que já desencarnou continua sendo meu pai, com os mesmos sentimentos, com o mesmo gosto, para a vida que agora ele abraça na pátria espiritual. Então isso quer dizer que a morte, ela não muda as pessoas. Mas, dito isso, que nós somos espíritos, que a morte não nos muda, e nós continuamos conservando o que sentimos e o que nós somos. Vamos entender um pouquinho sobre o tema que nós trouxemos para a noite de hoje? Nós temos aqui a obsessão, e vocês poderiam pensar assim: mas o que é que vem a ser a obsessão? Nós vamos pegar um conceito que está lá no livro A Gênese. Chama-se obsessão a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Antigamente, eu acredito que quando essa casa foi criada, o termo que nós usávamos era que a criatura chegava aqui num processo de perturbação, e nem sempre nós falávamos da obsessão. Então a pessoa
normalmente ela chegava ou possuída, ou ela estava tomada. Usava-se vários termos para dizer acerca daquele processo que a criatura estava sofrendo. Mas aí vem a doutrina espírita e vai nos orientando, e hoje é normal o termo obsessão, que é a ação persistente de um espírito mal exerce sobre um indivíduo. E nós vamos ver aqui que seria persistente, porque se nós formos procurar ali no dicionário, ele vai dizer que é uma preocupação exagerada de alguém por algo, né? E que a gente fica assim obcecado por uma ideia, por algo que nós temos que fazer. A conceituação da doutrina espírita é essa ação persistente. Nós precisamos distinguir também um pouquinho a diferença entre o processo obsessivo e o processo de assédio. É diferente. Eu levanto, eu vou para o meu trabalho, de repente, do nada, eu vejo que alguém chega, me trata mal, ou está intolerante comigo. Aquela pessoa nunca foi daquele jeito, mas naquele dia ele está diferente. Pode ser que aquela pessoa esteja sofrendo um assédio. Jesus sofreu um assédio das trevas, ali nos momentos finais, enquanto esteve conosco. Divaldo conta um caso de assédio. Ele não fala que aconteceu com ele, mas a gente acredita que seja. Que o orador saiu certa noite, pegou o ônibus e foi para uma cidade vizinha fazer uma palestra. E alguém teria que buscá-lo na rodoviária. Quem vai buscar é o filho do dirigente da casa espírita, que não era espírita. Diz que o orador entra no carro e o rapaz está com um amigo, falando alto, cheirando álcool, e um espírito se aproxima do orador e diz assim: olha, esta noite nós vamos te matar. Nós vamos aproveitar a invigilância desse moço ao volante e você vai morrer. E o menino, de repente, começou a dirigir em alta velocidade, rindo muito com o amigo, conversas assim, numa vibração muito ruim. E o Divaldo, num determinado momento, disse para o menino: olha, eu quero que você pare, me deixe aqui. Eu vou sair do carro, diga a seu pai que foi eu que quis. O menino: não, meu pai disse que é para eu levar o senhor para a casa espírita. Ele falou: não, ainda tem algum tempo, eu vou ficar por aqui, você pode seguir. E ele desce do carro, o espírito desce junto e diz para o orador: não adiantou nada, eu estou aqui, eu vou te matar, essa noite eu vim para te matar. Era um assédio. E o orador então pega a maleta dele, vai tentando se esquivar, escorrega e realmente cai numa vala. Quando ele cai, o espírito obsessor dá uma gargalhada e sai. Ele levanta, se limpa, vai para a beira da rodovia, vem vindo um caminhoneiro, ele dá sinal, o caminhoneiro para e pergunta para onde ele vai, ele explica que ele está indo para a cidade e tal. O caminhoneiro: eu também estou indo para lá. E ele diz assim: estou indo para lá assistir uma palestra do fulano de tal. E o orador diz: então, o fulano de tal sou eu. E os dois vão conversando e ele segue o trajeto. Quer dizer, que foi um assédio momentâneo, que qualquer um de nós estamos sujeitos. Por isso, vigiar e orar, que nós vamos falar muitas vezes essa noite. Nós temos que estar atentos. A pessoa que pode estar sofrendo um assédio e vir nos perturbar, ou nós que podemos estar sofrendo um assédio e querer nos perturbar. Por isso que a gente tem que manter uma sintonia legal. Bom, outra coisa que é importante nós colocarmos aqui, que esse processo obsessivo, embora fale do espírito, nós temos que observar que é um espírito mau. O espírito bom não obsidia ninguém. O espírito bom, ele respeita o nosso livre-arbítrio. O espírito bom, ele não nos constrange a nada. Gente, essas informações é muito bom a gente ter. É muito bom a gente ter. Para a gente se analisar. Para a gente analisar aquela pessoa que está morando dentro da nossa casa. E observar que não é todo dia que a pessoa levanta bem. E os comportamentos da criatura como estão. Porque às vezes nós temos que tomar algumas providências, como nós vamos falar depois, no tratamento. Então, o espírito bom,
ele vai aproximar, ele vai nos orientar, ele vai nos intuir, depois ele se afasta. Ele deixa a situação conosco. O espírito mau não. Ele é persistente. Ele constrange a criatura. Ele vai ficar ali no encalço. Aí nós precisamos observar na questão 459 de O Livro dos Espíritos, que os espíritos, eles receberam de Allan Kardec uma questão que fala para nós e que a gente fala muito aqui dentro da casa espírita, né? A gente já ouviu muito falar dessa questão, que é se os espíritos influenciam na nossa vida. Por que teu pai, Cristina? Vamos falar a verdade, a pessoa morreu. E lá do mundo espiritual, sem um pouco, ela consegue interferir na minha vida? Será que isso é possível? A criatura morreu. Ledo engano, né? Então aquele ditado assim, ó, morta a cobra, acaba-se o veneno, aqui não se aplica. Então, olha, nesse sentido a sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Aqui nós temos uma cena da criatura que está, né, ali num ambiente onde tem bebida alcoólica. Ele está bebendo, mas ele não está sozinho, ele tem companhias, né? Então isso é uma realidade. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles são invadidos pelo pensamento daqueles que já se foram. Nós vamos ver por quê. Por que será que isso acontece? Por que um espírito pode se aproximar de mim? Por que ele pode me influenciar? Por que ele pode me levar a tomar uma decisão, tomar uma atitude influenciado por ele, mudar o meu comportamento por ele? Allan Kardec escutou dos espíritos que isso é perfeitamente normal. Agora, nós precisamos entender que a situação do obsessor nem sempre é como nós imaginamos. Quem fala assim, o obsessor, ele é o meu inimigo, o obsessor é a razão do meu sofrimento, eu estou sendo obsediado por ele. O conhecimento da doutrina espírita muda isso. Em outras religiões hoje, eles trabalham com o obsessor como sendo o diabo, o demônio, o inimigo, o encardido. Eu já vi diversas pregações, porque eles sabem que existe essa influenciação, que eles chamam a influenciação do maligno. Mas eles jogam a culpa todinha em cima do espírito que está ali. E nós vamos ver que no processo espiritual de obsessão, o obsessor, olha quem que é aquele que causa obsessão, que importuna. Não é um ser estranho a nós, viu gente? No processo obsessivo em si, o obsessor nos conhece. Muitas vezes o obsessor é o irmão, não está falando sempre, tá? Não está falando sempre, mas o obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram certamente com a nossa participação. Pode ser que esse obsessor é alguém que teve um relacionamento conosco no passado, nessa vida, ou de uma existência anterior. Pode ter sido até alguém que nós tínhamos laços de afetividade, de amor, de carinho, e que de uma forma ou outra, ou nós o decepcionamos, ou nós negligenciamos aquele sentimento que ele sentia, e de afeto ele passa a ser desafeto. Olha, houve desequilíbrio, né? Nós vamos também observar a doutrina nos falando claramente quem é o obsediado. Porque se tem o obsessor, tem ali o obsediado. Porque o que predispõe para nós a obsessão? É a imperfeição moral. Por que o obsessor está perseguindo a criatura? Porque ele é um espírito inferior. Por que a criatura está sofrendo o assédio do obsessor? Porque ela também está dando brecha. Lembre-se que aqui nós não estamos falando de um assédiozinho como teve esse orador da história. Nós estamos falando de um processo obsessivo, certo?
Olha aqui, o indivíduo que se crê atormentado, perseguido, obsediado, pode ser todos nós que fomos ou ainda somos, né? A Sueli Caldas Schubert trata muito desse termo obsessão e desobsessão. E ele diz aqui que o obsediado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Numa encarnação anterior ou nessa, nós podemos ter feito muito mal a uma pessoa. E de repente ela retorna para o acerto de conta conosco, querendo exigir aquilo que nós devemos moralmente a ela. Ou então é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder. Tudo fazendo por cerceá-lo na sua trajetória. Joana de Ângeles, no livro Prisão do Interior, fala isso aí para nós. Às vezes é alguém que no passado nós éramos ali, cúmplice, sócio em maldades, em fazer o mal para o outro. Às vezes a gente avançou um pouquinho, hoje nós estamos dentro da casa espírita, estamos ali tentando dominar nossas más inclinações, estou tentando ser uma criatura boa, fazer a coisa certa, mas ele não se conforma com isso. Mas como é que pode? No passado ele estava junto comigo, praticando mal, fazendo as coisas erradas, e agora ele quer dar um de santinho, de bonzinho, querendo mudar? Eu não vou permitir. Então ele se aproxima de nós. E como que nós devemos agir? Nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito disso, como é que seria esse trabalho para nós. Dentro desse processo, nós precisamos aprender a amar. Você vê que a criatura que está envolvida aqui é a criatura que se sente hoje uma vítima. Em tudo que nós observamos de como nós devemos fazer dentro do processo obsessivo, não tem outra forma que não seja a lei de amor. Não tem outra forma. Mas o cara está me obsediando, está me fazendo mal. É a lei de amor. É igual quando nós falamos, como é que nós resolvemos os problemas dentro do nosso lar? Com a lei do amor. Como que eu vou resolver o meu problema com a minha nora, com a minha sogra? Com a lei do amor. É só essa lei que resolve as situações. Não tem outra. Não tem outra. Porque o ódio, a vingança, o ressentimento, tudo que você guarda, que é inferior dentro da ordem de sentimentos, só vai te aprisionar a criatura. Assim como o obsediado fica aprisionado ao obsessor, se eu tenho mágoa de um cunhado, eu fico aprisionado a ele. Eu tenho mágoa da minha nora ou da minha sogra, eu vou ficar aprisionada a ela. Não tem outra saída, a não ser buscar uma forma de acerto de conta, para que se fique bem e se liberte. É o que a doutrina tem para nós nos dias de hoje. Bom, dito isso, nós poderíamos ver então qual que seria os graus das obsessões dentro dessa casualidade que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Nós vemos que muitas vezes a vingança é aquilo que faz com que a criatura passe a sofrer um processo obsessivo. No livro dos médiuns, no item 245, você vê que a gente está trazendo a fonte de tudo isso aqui. A doutrina espírita oferece os estudos na casa espírita, viu, gente? Em todos esses que nós vimos, livro dos espíritos, a Gênese, livro dos médiuns, todos os livros tratando de processo obsessivo. Porque é um assunto importante para nós. Mas que a gente não consegue falar aqui em 45 minutos, 2 horas, não tem jogo de não, né? Palmeiras e Corinthians vai resolver. Então a novela já acabou, né? A maneira de você já foi embora. Então a gente pode ficar umas 2 horas conversando sobre o processo obsessivo. Aí aqui, olha, ele diz assim, às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas de sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende fazer que os outros sofram, encontra uma espécie de gozo de os atormentar. A gente vê muito isso na reunião mediúnica. Quando nós estamos ali dirigindo a reunião mediúnica, a gente fica observando a natureza dos espíritos que se comunicam. E quando chega um e a gente pergunta, meu irmão, você está na casa do fulano?
está criando perturbação, e cria uma perturbação geral, perturba a criança, deixa o jovenzinho irritado ou propenso a um processo de depressão, às vezes provocando uma divergência entre o casal. E aí, quando o nome é levado para a reunião mediúnica, que a gente faz ali a vibração e que a gente ora, evoca aquele espírito, e a gente pede: por que você está fazendo isso? Ah, porque eu estou sofrendo, eu quero que ele sofra também. Ou porque assim, ó, você não sabe o que essa criatura já me fez passar na vida. Às vezes alguém que teve alguma treta com a pessoa durante essa existência, ele desencarna, mas ele não se conforma. Ele não fica tranquilo com aquilo que aconteceu. Então ele precisa agora ser orientado para que ele possa ter condição de entender que aquilo prejudica ele também. Aí nós vamos verificar o outro processo, que é importante que nós tenhamos consciência, é de como se dá a sintonia e a afinidade. Quando eu quero, antigamente falava ligar o rádio para sintonizar na rádio que a gente queria, não é? Então hoje a gente vai lá na FM, a gente já usa o botão, né? Tá tudo digital, e você cria uma sintonia com a rádio que você quer, você escolhe a rádio que você quer, você entra na sintonia. Os espíritos inferiores que estão em condições de nos obsediar, também nós precisamos criar uma sintonia. Eles não vêm de graça, eles não vêm de graça. Sueli Caldas Schubert dizia assim, que é como se fosse um fogão. Quem coloca a brasa ali é o obsediado, somos nós. O obsessor, ele só sopra o braseiro que já existe em nós. Então você já tem uma tendência à irritabilidade. Você irrita com facilidade, você perde a paciência. O obsessor fica te estudando. Ele vai chegar e ele vai potencializar aquilo que você tem. Então, numa situação que você podia ter ficado com a boca fechada, você não precisa ter falado aquilo, você não precisava ter educado o outro, ter devolvido aquela ofensa, quando você vê, você já devolveu. Mas é que você tem aquela característica, aquele perfil de pessoa irritadiça. Aí depois você se arrepende, mas gente, por que eu vou fazer aquilo? Você foi ajudar, você não fez sozinho, certo? A criatura que tem uma compulsão por gastar, ela pode gastar 100, ganhar 100, ela gasta tudo, ela pode ganhar 10 mil, ela vai gastar tudo. Depois ela fala, gente, mas por que eu fui comprar isso? Eu não precisava comprar. Então ela parece que ela tem uma compulsão a gastar, a consumir, igual ela não sabe o que ela faz com aquilo. Então ela já tem. O braseiro é ela que acendeu, a vontade de consumir. Esse desafeto, ou esse irmãozinho inferior, ele vem, aproveita a fragilidade daquela pessoa, a fraqueza daquela área, e ele vai o quê? Acentuar, ele vai soprar, ele vai potencializar aquele desejo. A criatura que tem um problema com a infidelidade, ou aquela alma que tem uma fraqueza muito grande no campo da sexualidade, que vai e depois se arrepende. Então, nós vamos entender depois que os espíritos, eles nos estudam. Mas ele vai dizer aqui, ó, que em tudo vemos integração, afinidade, sintonia, de uma coisa não tenhamos dúvida. Através do nosso pensamento, viu gente? Comungamos uns com os outros em plena vida universal. A nossa mente, então, é como se fosse um rádio, para a gente poder criar essa sintonia. Nós temos a nossa mente como se fosse uma casa mental. Está lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Ele fala que nós temos uma casa mental e nós pensamos, e tudo que nós pensamos, nós atraímos. Nós atraímos. Por isso que a Sueli Caldas Schubert, ela fala assim para nós: pensamentos tenha, mas não mantenha. Sabe aquela situação assim, mas Cristina, tem hora que a gente pensa o que a gente não quer. Ó, legal, eu também penso. Eu queria ficar só com o pensamento bonzinho, certinho, mas de repente
Alguém me fecha no trânsito, certo? Alguém vai lá, pega o lixo, em vez de colocar na frente da casa da pessoa, coloca na frente da tua calçada. Às vezes você vai a tua calçada bem bonitinho, o outro vem, vai e joga o lixo, vem que sacar, botar no saquinho, joga no lixo na frente da sua casa. Às vezes é meia-noite, você está querendo dormir, o som ligado, aquela barulheira, aquela gargalhada. Então toda hora nós somos assaltados por alguém que perturba o nosso ser. E a gente vai pensar muitas vezes o que não deve. O que a Sueli fala para nós é assim: pensamentos tenha, mas não mantenha. A hora que vem esse pensamento, fala, não, eu tenho um pouco de paciência, tolerância, né, para viver bem, não sei porque a criatura está fazendo isso, então me coloco no lugar do outro. Não, eles estão com raiva de ligar também, mas não é todo final de semana que é uma festinha, às vezes está só celebrando hoje. Então a gente vai buscando argumento para se tranquilizar. Então, pensamentos tenha, mas não mantém esse pensamento, não alimenta esse pensamento. E se alimentar, você vai atrair essas influências, esses nossos irmãozinhos inferiores, que vão ficar felizes com a nossa irritação. Isso ocorre em tudo. Sabe aquele estado de desânimo que a gente não sabe de onde que vem? De desacreditar em si mesmo, de achar que a gente não dá conta de fazer, e que de repente brota, e a gente fala, não, o que é isso? Eu sou filho de Deus, Deus apostou em mim, me fez reencarnar, me deu uma oportunidade de trabalho, eu vou me sentir aqui um coitadinho. Não, eu preciso reagir. Você reage e você sai, eu garanto. Agora, se você mantém aquele pensamento de derrotismo, de vitimizado, de coitadinho, você vai no fundo do poço. Depois para sair é difícil. Depois para sair é difícil. Tudo isso que eu estou falando, gente, nós devemos tomar cuidado. Por isso que a gente tem que se conhecer, para ver se a gente, como que eu estou? Eu estou eu mesmo comigo mesmo, ou o que eu estou sentindo? Pode ser que eu tenha realmente momentos que eu estou sofrendo um assédio, ou um processo que eu poderia enquadrar dentro desse processo obsessivo. Aqui ele vai também falar que na obsessão, o espírito ele atua exteriormente. Lembra aquela gravura lá que eu falei da bebida? Na obsessão existe sempre uma fonte emissora de vibrações. Olha, nós estamos vendo aqui o espírito obsessor, que domina, e um receptor que está submetido. O nosso irmãozinho está aqui fumando, bebendo, né? Está num ambiente de orgias. Essa característica só se estabelece quando o desejo da fonte receptor se iguala. Então isso aqui está acontecendo porque o sentimento dele, o que ele deseja, esse irmãozinho desencarnado deseja também. Só que esse irmãozinho não tem o corpo para se satisfazer. Então ele se satisfaz num processo de simbiose, né? Ele está aqui, ó, imantado no perispírito, né? Porque ele pega o corpo espiritual dele, que ele já não tem mais o corpo, mas o encarnado tem o corpo físico e o corpo espiritual, e ele consegue fazer essa interação. Então às vezes a pessoa diz assim, olha, eu nem queria beber tanto, a intenção era entrar ali, tomar uma cervejinha, relaxar a cabeça, ir para casa legal. De repente você não sabe como você conseguiu tomar tudo aquilo. Bebeu, não devia, certo? Perdeu a hora. Isso nós estamos dando exemplo do vício do álcool, mas em todos os processos de viciações ocorrem isso, em todos os processos de viciação. A técnica que eles utilizam é a mesma. Nós vamos ver ainda que a situação que é a sugestão mental. No caso da sugestão mental, eu comentei com vocês do Brasil. Então, nós vamos ver aqui, olha, em Dramas de Obsessão, a Ivone do Amaral Pereira e é o Dr. Bezerra de Menezes quem fala isso aqui para nós. Os obsessores incursionam na mente da vítima, olha aqui, falando, sugerindo pensamentos que visam acentuar, aumentar as suas preocupações, as suas fobias, as suas tendências numa repetição constante. Eu sinto medinho só, mas eles vêm e fazem você ficar com muito medo daquilo que você está desencorajado para fazer.
Você tem uma tendência, você gosta da fofoca, você gosta de falar mal dos outros. Mas de repente você não queria falar e você acabou falando. Você tinha um segredo que era só seu, você não podia passar. Mas como você se compraz com isso, o Espírito se aproxima, porque você o atrai. O braseiro é quem é o obsediado. O obsessor só assopra. Aí nós vamos verificar também, ele dizendo assim, um verdadeiro processo hipnótico que muitas vezes tem um início sutil e à medida que é aceito, nós temos que aceitar, viu, gente? Se nós nos analisarmos, nós vamos observar que quem concorda com a aproximação, com a sede do obsessor, somos nós mesmos. Se consolida até a completa dominação da mente ativa sobre a outra que permanece passiva. Olha, André Luiz, no livro Libertação, ele fala para nós de um capítulo sobre desejo central. Lá tem um obsessor, que é o Leonel. Esse obsessor, ele vai conversar com o André Luiz e ele vai falar as técnicas de obsessão que é utilizada para dominar a criatura. Ali eles estão tratando de um caso de um rapaz que ele vai se tornar, vamos dizer assim, homicida, porque ele participa de um crime e para ficar com uma herança. E depois ele vai ficando tão obcecado com aquela história do dinheiro que esses espíritos se aproximam dele e ele assim, ele não usufrui da herança, do dinheiro, e se apega àquilo, se torna uma criatura miserável, e é uma situação muito difícil que o livro narra para nós. E eles perguntam assim para o Leonel, mas como que vocês conseguiram dominar ele? Ele falou assim, porque nós estudamos o seu desejo central. Então o espírito chega perto de um de nós, ele chega perto da Cristina e fala assim, durante o dia, como se ele pegasse um caderninho, da hora que eu levanto até a hora que eu deito, eles começam a anotar tudo que eu penso. Tudo que eu penso ele anota. No final do dia, ele tem uma estatística do número de vezes que eu pensei em tal coisa. A Cristina pensou lá, no neto, que é a primeira coisa, tem que virar a voz, ficar boba, você fica pensando no neto. Aí você fica pensando no neto, aí depois você fica pensando na nora, será que ela está cuidando bem do neto, né? Será que está fazendo do jeito que eu faria? E aí eu começo ali. Aí depois eu volto de novo, o neto foi embora, será que tá? Eu começo a pensar demais naquilo lá. Aquilo ali é o meu desejo central. A outra pessoa, ela gosta de dinheiro. Então durante o dia, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer esse negócio, preciso fechar esse negócio, preciso vender isso aqui, porque eu tenho uma coletada em cima disso. O outro, aí eu não gosto da patroa, daqui a pouco ela está chegando, ela vai falar isso, e a pessoa pensa na patroa o dia todo. O outro é na vaidade. Então a pessoa não tem que fazer isso, eu tenho que ganhar o dinheiro, eu tenho que arrumar aqui, eu tenho que arrumar ali, eu tenho que botar isso, eu tenho que botar aquilo, eu preciso ficar melhor, eu não estou tão bonito como eu precisava ficar. Então, ele vai anotando. Quando ele tem aonde está o ponto fraco, aquilo que você mais pensa, ele fala, é ali que nós vamos atuar. É ali que nós vamos atuar. Você vê por que o nosso pensamento, ele é tão importante? Isso vai acontecer no campo da sexualidade, da ambição, ciúme. A gente trabalha no atendimento fraterno e a gente ouve os irmãos que chegam na rua, gente. Se você tem uma fraqueza nessa área do ciúme, tenta se analisar. Toma cuidado, porque é uma área tão frágil e fácil. Porque a criatura, ela fica imaginando assim, ó, o fulano saiu do serviço. Já tinha que ter chegado aqui. E você começa a pensar. Eu vou pegar o celular dele. Eu vou verificar com quem está falando. Ou eu vou pegar o celular dela. Eu vou precisar descobrir a senha. E esses irmãozinhos inferiores, eles se comprazem, eles vibram com isso como se eles estivessem num jogo de videogame. De tanto que eles vibram. E eles começam a jogar com a pessoa. E a pessoa, de repente, está entrando num processo que não precisaria estar. Quando tínhamos que pensar no inverso. No campo da afetividade, de Joana de Ângeles, que ninguém é dono de ninguém.
Se o outro, de repente, resolveu permear um caminho que é daquele que não compraz com a fidelidade, deixa e cuida de você. Veja se você está fazendo bem o papel que te compete dentro do relacionamento. Refaz a tua mente para ver se você está agindo bem em tudo. Se você está agindo bem em tudo, senta e conversa. Mas não faça-se de vítima. E não cria, porque senão você vai dar brecha. Você vai dar brecha. A gente vê pessoas que entram num processo, muitas vezes, de melancolia, criam fobias, adoecem por conta do ciúme. Por conta do ciúme. E quando coloca os dois juntos, um fala assim, mas não era motivo para isso. Eu só estava conversando com o fulano e ele já imaginou um monte de coisa. Porque ao imaginar, esses espíritos vão o quê? Vão potencializar. Então, eu convidaria a todos pensarem assim, qual que está sendo o desejo central? Qual que está sendo o desejo central de vocês? Qual que é o meu? Pensa um pouquinho, faz um teste amanhã. Se coloquem no lugar do Leonel, esse líder ali do processo obsessivo no mundo espiritual, coloquem num caderninho o que é que vocês têm pensado mais. Eu já fiz isso, é interessante. É interessante. Vale a pena a gente rever. Bom, mas na 466, Allan Kardec falou, puxa vida, o espírito pode vir, ele pode praticar o mal, e Deus, que é soberanamente justo e bom, deixa que isso ocorra. Por que Deus deixa? Deus não nos protege? Eu não tenho um anjo da guarda? Eu não tenho um espírito protetor? Cadê os benfeitores da casa Allan Kardec? Não me livra disso? Olha a resposta, que legal. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância no homem de bem. Nós estamos encarnados com o objetivo de evoluirmos. Passarmos pelas provas, e nessas provas nós vamos experimentar a nossa fé, ou pelas expiações que nós temos os acertos de conta para fazer com os nossos companheiros. E os espíritos dizem assim, quem está falando aqui é o benfeitor. Nossa missão é de colocar-te. Aqui nós poderíamos, vamos pensar os benfeitores aqui da casa. Né? Porque às vezes a gente fala assim, puxa, estou indo lá na casa toda quarta-feira e está acontecendo as coisas comigo, não está dando certo como eu queria. Aí os benfeitores aqui da casa respondem assim para nós, nossa missão é de colocar-te no bom caminho. Eles fazem isso, no estudo, na palestra, nas leituras. E quando más influências agem sobre ti, é que tu as chamas. Não é culpa deles, o papel deles eles fazem. Pelo desejo do mal que ainda existe em nós, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. E quando os espíritos inferiores aproximam, é como aquela história dos dois cachorros. Eu tenho um cachorro bonzinho dentro de mim, afável, e eu tenho um cachorro bravo, feroz, um pitbull. Qual dos dois numa luta eu posso ajudar? Aquele que eu alimentar. Se eu alimentar com pensamentos bons, eu vou alimentar o cachorro bom. Pensamento mau, eu vou alimentar o pitbull. Se eu estou no bem, se eu estou pensando no bem, se eu estou fazendo um processo de reforma íntima, estou tentando me tornar uma criatura melhor, eu vou atrair os espíritos bons. Se eu estou revoltado, se eu estou desanimado, se eu estou ali pensando no mal, querendo me vingar, querendo devolver a ofensa que eu recebo, eu estou me sintonizando com os espíritos inferiores. E os maus nos constrangem. Os bons, eles se afastam e deixam a gente dentro do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. É interessante isso, né? Porque nós não somos marionetes. Só que o livro dos Espíritos vai falar para nós também que não existe arrastamento irresistível, tá? A nossa consciência vai fazer com que a gente escolha o bem ou o mal. Ai, Cristina, mas tem hora que minha, eu não consigo resistir. Não conseguimos, porque a nossa vontade é da boca para fora, não é de dentro do nosso coração. Isso está lá
em O Livro dos Espíritos. É importante. Nós temos um estudo sobre a obsessão feita por Allan Kardec. E nesse estudo ele vai falar de graus, mas para a gente compreender, né? Então ele vai falar de graus de atuação, observando o comportamento da criatura. Nós precisamos ficar atentos. Então uma criatura, ela pode vir desde aquele assédio que eu comentei do orador no início, até uma obsessãozinha simples, passa por uma fascinação, até a subjugação, que são os irmãos nossos que estão internados, que já estão em processo de loucura e que se complicam um pouco mais. Mas o que viria a ser uma obsessão simples? Ele diz assim, que é a ação de um espírito malfazejo que se impõe, se miscui na vida da pessoa, causando-lhe inúmeros desconfortos. Então vamos lá. Eu criei uma sintonia, estou na mesma faixa vibratória. Por quê? Ali dentro do meu ambiente doméstico, né? Eu estou irritado, estou sem paciência, não tenho tolerância com nada. Eu levantei de manhã chutando a porta, chutando o cachorro. Eu crio uma sintonia, mas fica ali naquela situação. Às vezes 2 trabalhadores dentro da casa espírita, isso pode acontecer, com ideias que divergem. Aí um cede, o outro não cede, um tem rusguinha com o outro. Isso dá brecha, né? Tem um livro que chama Aconteceu na Casa Espírita, do Emanuel Cristiano, da casa Allan Kardec, lá de Campinas, que até nós, na nossa casa espírita, fizemos um grupo de teatro, fizemos uma peça dela, que acontece assim. A situação complicada entre 2 trabalhadores da casa espírita. E aí a criatura não tem paciência um com o outro. Muitas vezes, dentro da casa espírita, um assédio numa obsessão simples só quer desestabilizar a coisa. O espírito está lá fora, ele não se conforma de nós estarmos aqui dentro falando bem, incentivando a prática do bem, falando de nosso Senhor Jesus Cristo, falando que nós precisamos perdoar os nossos inimigos, que eu devo amar as criaturas. Isso aí para ele não é algo legal, porque ele, enquanto encarnado, ele não fez isso. Ele não está bem hoje e não quer que os outros estejam. Ele é convidado toda semana a participar da reunião mediúnica, a ouvir, até mesmo nos ouve lá fora. Mas ele fica procurando aquele que está na mesma faixa vibratória, na mesma sintonia, para desestabilizar e tirar a criatura do sério. As obsessões simples também, nós precisamos levar em conta que são estados que apresentam alguns sinais. Isso aqui é para a gente se estudar, viu, gente? Vocês não precisam gravar isso aqui na cabeça, nada do que a gente está falando. O objetivo é a gente se analisar. Irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição. Tem pessoa que tem ideia de perseguição. O fulano vai e abraça o ciclano na hora que chega na casa espírita e não me abraça. O fulano contou para ele que ia fazer tal coisa e não contou para mim. Chega no trabalho, chega no serviço, não. O chefe só gosta do fulano, mas não gosta de mim. No ambiente familiar, ó, o fulano fica bem com o outro, comigo nada. Convida o outro para pescar, convida o outro para ir no churrasco, a mim nunca convida. Então a criatura, ela tem aquela ideia de perseguição e vai sofrer a influência. Amargura, ansiedade, doenças fantasma, vaidade, arrogância. Aquela pessoa que se acha, que se considera melhor do que o outro, que não desenvolveu a virtude da humildade. Então essa criatura, ela se torna uma presa fácil. Ela se torna alguém que não é difícil esses irmãozinhos nossos se aproximarem e criar uma influência, né? A irreverência, atitudes debochadas ou inconvenientes. Chico Xavier conta que muitos espíritos se aproximavam dele porque sabia que eles estavam vendo, querendo que o Chico contasse piada, querendo que o Chico fizesse alguma coisa assim, que fizesse o povo rir. E o Chico disse que tinha que ficar dosando isso, porque eles se aproximavam dele. Então nós vamos verificar
que a dificuldade, muitas vezes, porque veja bem, se eu consigo me identificar dentro de alguma desses sinais aqui que se apresenta, vocês acham que fica fácil da criatura ter um relacionamento? Não tem, né? A criatura que está passando por um processo obsessivo, ela tem muita dificuldade de se relacionar. Ela vai sempre ter um probleminha ali. Agora, tem o segundo grau, que é um pouquinho mais grave, já não é uma obsessão simples, que é a fascinação. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium ou da pessoa, de que, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. A gente tem muito essa situação com o médium. Gente, ter o dom da mediunidade não é fácil. Eu tenho dom. Eu tive muitas etapas na minha vida e eu consegui lidar assim, com muitos médios. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu trabalhei com muitos médios. E como é difícil para o médium, porque muitas vezes a criatura ela tem que se policiar ao máximo para que ela não passe por isso aqui. Porque se na obsessão simples que nós falamos agora há pouco, a criatura fala assim, eu não estou bem. Eu estou me sentindo assim angustiado, eu estou assim com medo de dormir, a hora que eu durmo parece que os meus sonhos são perturbados, eu não estou conseguindo produzir no trabalho, começo a ver as coisas, parece que as coisas não engajam, eu estou com dificuldade ali no meu relacionamento, né? Então a criatura no processo de obsessão simples, ela reconhece que ela não está bem. Ela reconhece que ela não está legal. Ela está assim. Agora, o fascinado, ele é diferente. O fascinado, ele acha que ele está bem, está todo mundo errado. O fascinado, ele vai acreditar assim, que a pessoa que está chamando a atenção dele, o médium fascinado, você chega e fala assim, meu irmão, olha, você precisa tomar cuidado. Na noite de hoje, durante a comunicação, você permitiu que viesse um espírito agressivo, mandando em todo mundo, querendo mudar a situação da casa espírita. Então a gente precisa avaliar bem que tipo de espírito é esse, ele não aceita. E quando ele não aceita, ele foge. Ele foge do processo terapêutico que ele precisaria passar. E o obsessor vai orientar ele a se afastar das pessoas. Vai orientar ele a se afastar. Ou ele vai querer criar uma outra casa espírita para ele. Ele vai se achar melhor do que os outros. Ele vai começar a fazer atendimentos particulares. Porque ele está fascinado. O que é uma pessoa fascinada? Eu me acho. Eu sou melhor do que os outros. Isso a gente encontra também no nosso ambiente de trabalho, da nossa casa, no ambiente familiar. Não tem aquela pessoa assim que ele se acha que é o cara, é a última bolachinha do pacote, como se diz por aí? Isso tem tudo quanto é lugar. E na casa espírita nós vamos encontrar isso aí também. Então, se na obsessão simples o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade, de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se, olha na fascinação, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita. A pessoa pensa, com aquela criatura ali, ela é arrogante. É facinho eu fasciná-la, e ela achar que ela é certa. Ela entra numa reunião, só o que ela fala tem efeito, só o que ela fala é o mais importante. Se ela tem 4 pessoas, tem que tomar uma atitude, só o que ela fala, ela acha que tem que ser absorvido, ela não cede nunca. Então, o espírito, ele vai aguçar a vaidade dessa criatura. E ele vai fazer com que ele possa ficar numa situação que ele não consegue usar o crivo da razão que Paulo de Tarso falava. Ele não consegue se analisar. Ele não acredita que está sendo enganado e ele passa então a deixar a humildade de lado. Chico Xavier, no auge do processo dele
da psicografia, onde o Brasil conhecia ele, que as obras de Emmanuel estavam estourando. Ele chegou para Neio Lúcio, o espírito que o acompanhava, e disse assim: eu estou muito preocupado com isso. As pessoas ficam fazendo elogios, as pessoas ficam me mandando coisa. Não sou eu que faço isso. É Emmanuel, é André Luiz, são os espíritos que estão fazendo, não sou eu. Quem é Chico Xavier? Eu sou um cisco, eu não sou nada. E ele falou assim: eu não sei se eu devo continuar. Aí Neio Lúcio falou assim para ele: Chico, tinha uma cidadezinha que tinha um povo que passava por uma peste. E lá faltava comida, faltava alimento, faltava roupa. Ninguém queria ir lá, porque a situação dessa cidadezinha era muito triste. Mas o povo queria ajudar. O que eles fizeram? Pegaram um burrinho, colocaram sobre o burrinho uma carga com alimento, com remédio, com roupa, e eles batiam no burrinho e o burrinho descia até lá. Descarregava a carga, aí as pessoas de lá batiam no burrinho e ele voltava para pegar outra carga. Aí o Chico virou para ele e disse assim: bom, se é para continuar na condição de um burrinho, eu vou continuar. Porque nós somos aqueles necessitados. O Chico vai até o mundo espiritual como um burrinho, colhia todo esse manancial que ele trouxe da doutrina espírita para nos alimentar, né? Para matar a nossa fome espiritual, para sedentar a nossa sede de amor, para ser a luz, né, que nós precisávamos ser. Então, nisso, ele conseguia passar para nós. Vamos correr um pouquinho aqui pela hora, para que a gente possa ver a última, subjugação. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou intelectual. Gente, o médium passa pela obsessão simples, depois pode passar pela fascinação e pode chegar na subjugação. Aí ele já não reage mais, né? Aí ele tem atos involuntários, o obsessor toma conta da mente dele, muitas vezes cai no desespero. Temos muitos irmãos, né? Eu visito muito o Centro Espírita Consolador em Rio Preto, fazemos palestra lá onde a André, que toca violão, e o Dr. Paulo, são dirigentes. E eles também são presidentes do Hospital Bezerra de Menezes. Tem muitos irmãozinhos lá internados por conta da subjugação. Ou então, muitas vezes, chega num processo obsessivo, como nós tivemos esses dias lá no bairro, um senhor pai de um menino lá do nosso projeto, que sentia o corpo todo enformigar, coçar, disse que tinha bicho no corpo, e acabou jogando álcool e atendo fogo no corpo, num processo muito triste, né? Então, a subjugação, ela tende, né, a provocar em nós essa paralisia que nos leva, muitas vezes, a nos colocar em uma situação ridícula, que a criatura não quer fazer aquilo e faz. Mas vamos lá, como que nós podemos nos livrar? Desligar as tomadas mentais, gente, é o que os espíritos nos falam. Mudando o gosto, mudando o pensamento, tomar cuidado com a música que a gente ouve, porque tem música que nos coloca para baixo, né? Que a gente ouve e fica mais desanimado, né? Uma amiga minha, Cristina, você já viu aquela música do Roberto Carlos que diz assim: e se não for por amor, me deixa aqui no chão, me deixa aqui no chão. Porque pensa bem, né? Te deixar no chão. Se você tiver depressivo, se uma música dessa, né? Outra aquelas músicas de sofrência, que o povo fica, que morre. É como se você cantar, você está numa festa, mas você está ali, você não está bem. Seleciona a música que você quer, né? Faz uma playlist legal, põe no Spotify alguma coisa que é boa, sintoniza numa rádio animada, mas não se deixe entrar num estado depressivo, senão isso aí vai complicar, né?
E sempre quando você sentir tudo isso que nós falamos, de alguma forma pode estar influenciando a vida de alguém aqui, procura alguém para conversar. Alguém que tem uma palavra boa, alguém que tem um pensamento bom. Não guarde as coisas, procura desabafar, procura um dirigente na casa, procura alguém que você sabe que tem um astral legal para te orientar. Cristina, mas se eu for lá mandar fazer um trabalho para tirar essa obsessão? Também Sueli Calda-Chupa, eles falam para nós, olha, não adianta espantar a mosca, você tem que curar a ferida. Você vai expulsar aquele obsessor, mas você não muda, você não se transforma, não vai adiantar nada, porque vai vir outro. O problema está na gente, o braseiro está aceso em nós. É nós que temos que nos modificarmos. Por isso que ela vai colocar aqui, a desobsessão é tarefa que demanda esforço, pois envolve a libertação espiritual dos envolvidos, o obsessor e o obsediado. Então, quando a gente vai para a sessão mediúnica, nós tentamos evocar aquele espírito obsediando, falar para ele da lei de amor, explicar para ele que ele complica ainda mais a vida dele no mundo espiritual, perturbando o outro. Mas em contrapartida, o outro também, ele precisa analisar a sua postura. O que ele está fazendo durante o dia, como que ele está tratando as pessoas, ele está fazendo o culto do Evangelho no lar, aqui o Evangelho no lar, ele está vindo na casa espírita tomando água fluidificada, está recebendo o passe, mas ele precisa também do estudo doutrinário, a ele e a família. O meu pai, quando chegou na casa espírita, ele chegou carregado, porque ele caía onde ele estava. Eu tinha 5 anos de idade. Aí um amigo viu acontecer com ele isso no serviço, disse: Gratão, você é médium, ele era filho de Maria, católico, você é médium, você precisa ir para a casa espírita. Então, quando meu pai vai, ele leva a família inteira e começa a estudar. Meu pai se transforma, muda, né? Deixa o álcool para trás, mudou a sua postura dentro de casa. Todas as noites, antes da gente dormir, nós líamos lá lindos casos de Chico Xavier, a vida de Bezerra de Menezes, e ele foi modificando-se, educando a sua mediunidade, porque ele estava num processo obsessivo, que pode também vir a acontecer num caso desse. Então nós precisamos fazer a nossa parte, para que a gente possa então seguir o que Jesus fala para nós, que é: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Todos nós estamos sujeitos ao processo obsessivo. Outra coisa que é legal é assim: se eu tiver um pensamento, eu atrair um espírito, se eu entro no hospital para visitar um doente, ele está indo comigo. Se eu vou na casa de uma pessoa levar uma cesta de alimento, ele está indo comigo. Se alguém me irrita e eu tenho paciência, ele está vendo. Eu venho na casa espírita, ele está vendo. Eu estou estudando o Evangelho, ele está estudando junto comigo. Percebe? O que vai acontecer? O obsessor acaba também se melhorando, se observando. Nós temos vários casos para contar a respeito disso, mas a hora não nos permite. Quantos casos de Valdo, Chico Ponta, de irmãozinhos que se aproximaram nessa condição? Então, nós precisamos, na verdade, lembrarmos de tudo que Jesus representa para nós. Jesus, ele também conhece o desejo central de cada um de nós. Da mesma forma que Jesus se aproxima de Zaqueu, ele olha para aquele homem que era um cobrador de impostos, mal visto na sociedade, mas ele percebe que no fundo daquele coração tinha bondade. Na hora que ele se aproxima de Maria de Magdala, que era vista na sociedade como uma mulher pervertida, mas ele via ali a falta de amor. Da mesma forma que ele recebe Levi dentro do seu apostolado, Jesus nos conhece, ele sabe do nosso desejo central e ele aposta em cada um de nós, para que a gente possa nós mesmos fazermos esse processo, esse tratamento espiritual em nós.
Então, o convite da noite é para que a gente se aproxime mais do Mestre, para que a gente observe tudo quanto Ele nos deixou, para que a gente aprenda com a humildade dele, que veio simples, não veio um carro de ouro, que nasceu numa manjedoura, que atendeu a todos com humildade, que sofreu tudo que um ser encarnado pode sofrer para nos exemplificar, que deixou tantas lições de amor, que se os encarnados que nós estamos aqui colocássemos em prática, e os desencarnados também, não haveria processo obsessivo. Existe obsessor e obsejado porque não existe ainda a prática das leis de amor que Jesus nos deixou. Então que nós guardemos isso no coração, para que a gente possa ser realmente feliz, que é o objetivo de Deus em relação a cada um de nós. Não é que sejamos perseguidos, que vivamos na opressão, que vivamos com medo. Não. Deus nos cria para que a gente possa ser feliz. E o roteiro continua sendo e continuará sendo sempre Jesus. Que é o caminho que nós devemos seguir. Um beijo no coração de todos. Gratidão. Benfeitores desta casa de amor, divino amigo Jesus, nós queremos nesse instante agradecer a dádiva da vida, agradecer a oportunidade de estarmos reencarnados, agradecer ao Senhor, porque nós estamos aqui e acreditamos nessa participação do mundo espiritual em nossas vidas. Os Espíritos nos dizem que eles adentram a casa espírita 2 horas antes de uma reunião começar. E cada um de nós que aqui chegamos hoje, fomos abraçados por esses companheiros, invisíveis aos nossos olhos, mas que nunca estão ausentes e indiferentes às nossas dores, aos processos expiatórios que cada um trazemos em nós. Então, nesse instante em que estamos à mercê dessa espiritualidade amiga, num passe coletivo, onde energias salutares são trabalhadas, onde bálsamos lenitivos são espalhados pelo nosso ambiente, onde enfermeiros, médicos, tutelados por mãos amorosas que trabalham em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se aproximam de nós e sopram no nosso ouvido, na acústica de nossa alma. Meu irmão, tem de bom ânimo, confia em ti mesmo, não permita que o desânimo, não permita que o abatimento faça parte da sua vida, não permita que aquela criatura que caminha ao seu lado, que às vezes te exige um tanto mais de paciência, possa perturbar os seus dias, porque acima dos homens, acima das criaturas, existe um governador divino, que sabe o porquê de cada coisa. Que possamos, Senhor, confiar nesse auxílio, nesse amparo, e que aqueles nossos irmãozinhos ainda desavisados, que se comprazem em perturbar aqui ou acolá, igualmente observando a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa renúncia, a nossa resignação diante da dor, diante da dificuldade, também possa, Senhor,
ter o anseio, o desejo de se tornar um filho de Deus melhor do que é. Então, nesta noite, em que contamos com esses espíritos amigos num mês de tanta celebração, em que o nosso peito, Senhor, se abre em gratidão, nós te dizemos, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Envolve essa casa. Promove em cada um o desejo de estudo, de saber, de trabalhar, de promover o bem, de acolher a todos que aqui batem, seja no campo assistencial, material quanto espiritual. Sempre, Senhor, que possamos nos recordar. O Senhor atua no mundo através de nós. O Senhor auxilia os seus filhos através dos outros filhos. Por isso, quando a sombra da tristeza cumprir nosso sonho de ventura, quando nós quisermos chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta ferindo bem fundo o nosso coração, e quando a esperança estiver morta e a vida amarga a ilusão, que possamos olhar para trás e ver quanta dor, súplicas de paz clamando amor, olhos que estão sempre em trevas, mãos que mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixemos de chorar, voltemos a sorrir. Nós somos tão felizes, voltemos a cantar. Façamos uma prece, sejamos gratos a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Graças nós te damos, Senhor Jesus, nosso Deus, e que assim seja.